E pessoal, eu sou Gabriel Matias, monitor de matemática do Refissional Enem, e agora a gente vai resolver a questão 4 da lista 8 sobre função quadrática. A questão diz: viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares. É um formato de uma caixa, digamos assim, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Então, o que acontece? Imagina que tem uma fita, que é a malha, no caso da questão, que ela tem 100 metros, e você tem uma caixa em que você vai passar essa fita ao redor, na lateral da caixa toda. Então, a soma dos lados dessa caixa tem que dar 100 metros, porque não vai sobrar fita e não pode faltar a fita. Eu vou passar em toda a lateral. A soma de todos os lados é o perímetro. Então, o perímetro dessa caixa tem que dar 100 metros. A questão quer saber qual vai ser a máxima área da base que vai ser formada com essa caixa. Ou seja, essa área aqui, dessa superfície, que vai se formar com essa figura que é formada quando você passa a fita ao redor da caixa. Então, esse retângulo aqui, esse quadrilátero. Aí, às vezes, pode parecer que, independente de como dos lados, a área vai ser a mesma, já que a soma é 100. Mas não, eu poderia ter um quadrado em que todos os lados são 25, então a soma daria 100, mas 25 vezes 25 daria 625. Então a área do quadrado seria 625. Eu poderia ter, então, ao invés de um quadrado, um retângulo em que aqui fosse 40 e aqui também 40, e aqui fosse 10 e aqui 10. 40 com 40, 80, 10 mais 10, 20, então 80 mais 20 daria 100. Só que, se eu fizesse base vezes altura, para achar a área desse retângulo, daria 80 vezes 10, que é 800. Então, por mais que o perímetro seja o mesmo do quadrado, as áreas são diferentes. A do quadrado deu 625 e a desse de 80 por 100 deu 800. Não, desculpa, seria 40 vezes 10, 400. Então, 625 e 400. Então, daria trocado. Então, ele quer saber qual vai ser a distribuição que eu vou ter que vai fazer com que eu tenha a máxima área dessa figura. Então, o que acontece? A gente tem que área é igual a base vezes a altura. Na questão, ele chamou os lados de x e y. Então, x vezes y é igual a área. Se eu tenho x aqui, eu tenho x aqui em cima também. Se eu tenho y aqui, eu tenho y aqui também. Então, o perímetro que eu tenho, que é igual a 100, vai ser 2x mais 2y. Ter 2x mais 2y igual a 100. O que eu posso fazer aqui? Eu posso botar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2x mais y igual a 100. Então, eu vou ter que x mais y igual a 100 dividido para 2. Esse 2 que estava aqui multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter 50. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar o y em função de x. Eu posso dizer que y é igual a 50 menos x. Agora que eu tenho essa relação, eu posso substituir o x aqui em cima. Então, eu vou pegar S, né, que eu chamei que é a área, né, do quadrilátero, da figura que vai ser formada, eu chamei de S, x vezes y, que agora
é 50 menos x. Y igual a 50 menos x. Então, vou substituir aqui em cima. Então, 50 menos x. Se eu tenho que S igual, eu vou aumentar aqui, para ficar melhor de ver. Então, se S igual a x, 50 vezes 50 menos x, eu tenho que x vezes 50 vai dar 50x menos x quadrado. Eu tenho então que S igual, eu vou inverter só para ficar mais parecido com o que a gente já conhece, 50x. E agora eu tenho uma equação do segundo grau. Lembrando que quando se tem a equação do segundo grau, a gente tem uma parábola que tem uma concavidade ou para cima ou para baixo, com ponto máximo ou ponto mínimo. Como o A é negativo, eu vou ter concavidade voltada para baixo, e se a concavidade é voltada para baixo, eu tenho um ponto máximo. Então, para saber qual é o x do vértice, qual é já que essa aqui é a área, isso daqui é o y, ele quer saber a área máxima, o y máximo, eu vou ter que ter um x do vértice, que é o x do ponto máximo. Então, o x do vértice igual a menos b sobre 2a. Menos b seria menos 50. 2a seria 2 vezes o menos 1 do x. Então, menos 50 por menos 2 seria 25. Então, o x do vértice é 25. Agora que eu encontrei o meu x do vértice, eu posso encontrar o meu y do vértice. O meu y do vértice vai ser, ao invés de fazer y do vértice, eu posso substituir o x do vértice na equação para encontrar o y do vértice. Já que menos, aí 25 elevado ao quadrado, mais 50 vezes 25. S vai ser igual a menos 625 mais 1.250. Eu vou ter que o S igual 1.250 menos 625 é 625. Então, o meu S, o valor de área máxima, é 625. Ele quer saber não a área máxima, mas ele quer saber o valor de x e y, o valor dos lados, que faz com que a área seja máxima. Eu já achei o valor de x para que a área seja máxima. E agora eu achei o valor da área máxima. Aqui a gente tinha que a área é igual a lado vezes o outro lado, base vezes altura. Ou seja, a gente já tem o valor da área máxima e a gente já tem o valor de x para quando a área é máxima. Então, a gente só precisa encontrar o y. Então, a gente vai fazer que S, que é 625, igual a x do vértice, o x quando o valor é máximo, que é 25, vezes y. Coincidentemente, o 625 dividido para 25 dá 25. Então, y também vai ser igual a 25. Então, tanto x quanto y vão ser 25. Resposta letra D.